Combate ao crime organizado. Polícia Federal deflagra operações simultâneas para combate a fraudes cibernéticas e tráfico de drogas. O uso consciente dos patinetes elétricos. Blitz educativa no centro da capital busca conscientizar usuários sobre o uso correto do equipamento. Os espaços públicos na capital. Após acordo, a Prefeitura vai desocupar mais de 100 espaços ocupados de forma irregular, sem licitação. Futebol. Brusque encara Atlético Paranaense em jogo de volta que vale vaga nas oitavas de final da competição. A síndrome de burnout. Na última reportagem da série, veja como tratar este e outros transtornos mentais e como as empresas podem ser aliadas decisivas na solução desses problemas. Olá, uma boa noite para você. A gente abre o Band Cidade nesta terça-feira com 2 operações simultâneas da Polícia Federal contra suspeitos de fraudes cibernéticas, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Os detalhes na reportagem de William Tenório. Foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão nos estados do Paraná, São Paulo, Maranhão e em Santa Catarina, nas cidades de Joinville, Camboriú, Itapema e Pissarras. As investigações iniciaram em 2020, após a prisão de uma mulher em Joinville, apontada como uma das maiores estelionatárias do Brasil, suspeita de aplicar diversos golpes contra a Caixa Econômica Federal. A investigação revelou conexões com criminosos envolvidos em furto de caixas eletrônicos, fraudes cibernéticas, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. No momento que os policiais efetivaram essa prisão, verificavam que ela ostentava um padrão de vida incompatível com a sua renda, através de imóveis de alto valor e veículos de luxo. Isso originou uma investigação por delito de lavagem de dinheiro, por haver a suspeita que ela estivesse tentando inserir no mercado ilícito os valores que ela obteve como proveito daqueles crimes de estelionato. Ainda segundo as investigações da Polícia Federal, o grupo criminoso utilizava empresas nas áreas de construção civil, informática e transporte de cargas e teria movimentado aproximadamente 110 milhões de reais em criptoativos para a lavagem de dinheiro. O primeiro grupo criminoso trabalhava em conjunto com um outro grupo especializado em fraudes bancárias e furtos de criptoativos por meio de ataques cibernéticos. A base desse grupo era em Ponta Grossa, no Paraná, mas a polícia identificou em 2021 que eles se mudaram para Balneário Camboriú, onde passaram a ocultar os valores ilícitos em nome de terceiros por meio de aquisição de imóveis de alto padrão, veículos de luxo e em criptoativos. Durante a investigação, a Polícia Federal verificou que essas pessoas teriam movimentado aproximadamente 210 milhões de reais no período de 5 anos. A partir daí, a polícia representou por medidas de sequestro de bens, valores, imóveis de luxo, veículos de luxo, além de busca e apreensão no domicílio nas empresas dessas pessoas. As investigações ainda apontam que parte dos investigados também é suspeita de envolvimento em um ataque cibernético que, em 2020, atingiu 150 contas bancárias da Caixa Econômica Federal, vinculadas a 40 prefeituras. Ainda segundo a polícia, as investigações continuam para identificar possíveis outros membros dos grupos criminosos. A Polícia Militar Rodoviária apreendeu 640 quilos de maconha em Curitibanos, na Serra Catarinense. A apreensão ocorreu em parceria com a Polícia Civil. A droga estava em um carro que trafegava com placas clonadas de outro veículo com mesma característica e modelo. O veículo foi abordado no momento em que saía da garagem de um hotel no centro da cidade. 2 jovens de 19 anos de idade estavam no carro, que aparentava sobrepeso. Após a vistoria, os policiais encontraram os tabletes de maconha distribuídos no porta-malas e em todo o interior do carro, inclusive no painel e nos forros das portas, o que evidenciou que havia sido preparado para o transporte da droga. Além dos 640 quilos de maconha, a polícia apreendeu 50 munições de pistola 380. Os jovens foram presos em flagrante e levados para a central de plantão policial. 2 homens morreram em um grave acidente em Turvo, no extremo sul catarinense.
O acidente ocorreu na rodovia Prefeito Romeu Carlesse, no bairro Morro Chato. Gregório Casemiro Boeira, de 21 anos de idade, e Felipe Blasius Bendo, de 20 anos, estavam em um carro que seguia na direção da SC 285. O veículo saiu da pista, passou por uma área de mata e bateu em um poste por volta das 11h30 da noite desta segunda-feira. A força da batida partiu o carro ao meio. Com o impacto, os dois jovens foram arremessados para fora do veículo e foram encontrados pelos bombeiros já sem vida. Gregório e Felipe eram funcionários de uma empresa de telecomunicações que divulgou nota de pesar em que lamentou o acidente. Já em Chapecó, no oeste do estado, um casal em fuga da polícia militar ficou gravemente ferido após um acidente de trânsito. O homem de 19 anos de idade e a mulher de 24 anos estavam em uma motocicleta que transitava em alta velocidade pela Avenida Getúlio Vargas, no centro da cidade. Policiais militares deram ordem de parada, mas o casal fugiu. Durante a fuga, os dois bateram na lateral de um carro que fazia uma rotatória. O jovem de 19 anos que pilotava a motocicleta foi levado em estado grave para o Hospital Regional do Oeste, com suspeita de traumatismo crânioencefálico. A mulher, com suspeita de lesão no quadril e outros ferimentos, foi levada para a mesma unidade. A motorista do carro, de 46 anos de idade, teve apenas ferimentos leves. A Prefeitura da capital promoveu hoje uma ação de fiscalização sobre o uso dos patinetes elétricos. O serviço tem ganhado cada vez mais usuários, mas imprudência pode provocar acidentes. Eles já fazem parte da rotina da Jussiane. Ela usa patinetes elétricos em Florianópolis há cerca de 3 meses e já está acostumada com a praticidade. Primeiramente começou como meio de até diversão, né? Passear pela rua, mas depois eu vi que realmente seria um meio de transporte. Como eu trabalho com eventos, então eu estou cada dia num lugar, eu vi que acabava sendo mais vantajoso para mim usar o patinete, porque é um meio de transporte rápido, barato, né? Em Florianópolis, o serviço é oferecido por 2 empresas. Este gerente de operações de uma delas afirma que o número de usuários é expressivo. São 360 mil usuários cadastrados. Então, em números gerais, Florianópolis tem mais ou menos uma população de 600 mil habitantes. Isso é mais do que a metade da população de usuários de patinete, o que é um número significativo. Apesar dos impactos positivos trazidos com a utilização do patinete elétrico, a imprudência dos usuários ainda é um ponto preocupante. Em 2023, o Ministério Público Estadual chegou a abrir um inquérito para apurar possíveis transtornos gerados pelo mau uso dos equipamentos em Florianópolis. Justamente por conta disso, a empresa responsável pelo serviço, em parceria com a Prefeitura de Florianópolis, realizou uma blitz educativa no centro da capital. O objetivo da nossa ação hoje, nossa blitz educativa, é abordar os usuários que estão fazendo mau uso ou uso incorreto e orientar eles de que existe uma normativa, que existe uma forma correta de estar utilizando, para que eles sejam conscientes da utilização do patinete e também ajudem a manter a organização do trânsito. O secretário executivo de mobilidade de Florianópolis afirma que o mau uso do equipamento pode trazer implicações ao usuário. A gente acabou de ver um garoto que passou aqui menor, utilizando inadequadamente, e na hora já havia sistema, a empresa desativou o patinete e ele não vai poder mais logar porque ele foi excluído do sistema. Para evitar problemas, o usuário deve se manter atento às regras de uso, assim como a Jussiane. Não dirigir alcoolizado, ser maior de idade, apenas uma pessoa por patinete, também respeitar, né, as faixas de pedestre, respeitar os pedestres e também os carros, motos, enfim. Veja a seguir, após acordo com o Ministério Público Estadual, a Prefeitura da capital vai desocupar espaços públicos explorados ilegalmente sem licitação na cidade. E veja também, em meio ao mercado em profunda transformação, nossos repórteres mostram como se preparar para as profissões do futuro. Os detalhes na volta após o intervalo. Até já. De volta com o Band Cidade, já está em vigor a nova lei do ensino médio, que aumentou a carga horária da formação geral básica em mais de 600 horas. Entenda melhor na reportagem da Thaisa Kiziel. Com a nova lei, o ensino médio brasileiro passa a exigir 2.400 horas mínimas de formação geral básica, um aumento de 600 horas em relação ao modelo anterior. A mudança é gradual.
mas já começou neste ano. E a Maria Tereza, de 15 anos, está em fase de adaptação. Eu estou no primeiro ano ainda, então tudo está sendo um processo de adaptação bem difícil, mas eu acho que com o tempo as coisas estão se ajeitando. Neste colégio de Florianópolis, esta estrutura já faz parte da rotina antes mesmo da exigência. A escola sempre ofereceu bem mais. São 3.240 horas de formação básica e 1.240 horas de itinerários formativos, como laboratórios, tecnologia, artes e até gastronomia. Quando você faz essas aulas específicas ou que são temáticas, você vai vendo se tem aptidão natural para isso. Por exemplo, nós temos a optativa, chama Biotech, Biotecnologia e Bioética. A gente tem aula de laboratório, por exemplo, que a gente faz experimentos muito diferenciados. Então, tudo que a gente faz é muito diferente. E eu acho que, além disso, é muito importante para o nosso futuro. Mais tempo de aula, sim. Mais horas, mais desafios, mas também mais oportunidades de crescimento e de futuro. Tudo para preparar os alunos para o vestibular e para a vida. Então, estar aqui no colégio o dia inteiro tem esse sentido de eu vou fazendo exercícios, vou fazendo aulas extras, vou fazendo aprofundamento e eu vou organizando essa habilidade, esse skill, que é importante para a universidade, para a vida como um todo. E por falar na preparação desses jovens para o mercado de trabalho, este mercado está em constante transformação. Tanto que estudos apontam, profissões atuais podem desaparecer nas próximas décadas e outras tantas podem até surgir. O repórter Gabriel Felipe ouviu especialistas e mostra como estar preparado para este cenário no futuro. Veja. Esses alunos de um colégio particular de Florianópolis estão no último ano do ensino médio. Todos já decidiram qual profissão devem seguir e estão felizes com a escolha. Eu já gostava muito de exatas, assim, desde pequeno e tal, mas eu tive algumas incertezas, assim, algumas coisas, mas os gostos vão mudando e eu realmente vi, né, tanto pelo que eu gosto, tanto pelo futuro profissional também, que a engenharia seria um melhor caminho para mim. Eu sempre tive interesse em fazer algo relacionado à criação, à criatividade, mas eu via que não tinha muito retorno e é difícil a área de se empregar, assim. E eu vi que a arquitetura reúne tanto a criatividade quanto uma relação mais de humanas e eu gosto muito dessa área. Apesar de todos já terem consolidado uma escolha para o futuro, eles devem se manter atentos às transformações no mundo profissional que estão em constante movimento. Até 2030, 170 milhões de novas funções profissionais devem ser criadas e outros 92 milhões devem desaparecer. Isso representa um aumento líquido de 78 milhões de empregos. Entre os principais motivos para essa transformação estão as mudanças demográficas, pressões econômicas e, claro, a tecnologia. Habilidades com a inteligência artificial e a segurança cibernética devem ter maior crescimento. Já profissões como caixa e assistente administrativo estão entre as de mais rápido declínio, substituídas pela automatização. Por isso, o simples gosto pela atividade não deve ser o único ponto a ser levado em conta na hora de escolher uma profissão. Eu sei fazer, mas às vezes não é o que eu gosto, mas me pagam para isso, eu posso começar daí, depois eu vou expandindo. Eu diria que a vantagem do mundo que nós vivemos hoje, que é tão maluco, é que ele também nos permite fazer trajetórias dinâmicas e orgânicas. Eu começo por um lugar e depois eu vou expandindo e vou criando caminhos para outro lugar para poder encaixar esses diversos elementos. A formação de novos profissionais deve levar em conta essas alterações no mundo do trabalho, além de prepará-los para lidar com as relações interpessoais. Pensar fora de sala de aula, seja no mercado de trabalho, no seu cotidiano, como me relaciono com o outro, como que é essa relação, como que eu me comporto diante do outro. Então, ele estreita esses laços, ajuda os nossos alunos a pensarem nisso. A gripe aviária. O Ministério da Agricultura descartou 3 dos 6 casos suspeitos da doença em análise no país.
Os casos descartados foram registrados em áreas de produção familiar para subsistência nos municípios de Triunfo, no Rio Grande do Sul, Graxo Cardoso, no Sergipe e Nova Brasilândia, no Mato Grosso. Outros 3 casos seguem em análise. Ipumirim, em Santa Catarina, numa granja comercial, onde a Cidasc fez a coleta das amostras de aves após um chamado da área rural e agora aguardam o resultado do Ministério da Agricultura. Em Aguiarnópolis, Tocantins, numa granja comercial, e Salitre, no Ceará, uma área de produção familiar. O Ministério da Agricultura reforça que não há risco para o consumo de carne de aves e ovos. O Ministério disse ainda que se o país não registrar novas ocorrências em um período de 28 dias, referente ao ciclo do vírus H5N1, o Brasil poderá ser novamente considerado livre da gripe aviária, condição essencial para a retomada das exportações de frango. E ainda sobre esse assunto, hoje a Cidasc promoveu um primeiro fórum estadual sobre influenza aviária e doença de Newcastle. O evento ocorreu na sede da Federação das Indústrias do Estado, em Florianópolis, e foi promovido pela Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola do Estado, a Cidasc. Na pauta, ações de prevenção e de vigilância para proteger a avicultura catarinense da gripe aviária e da doença de Newcastle. O fórum contou com palestras da Cidasc, da USP, da Associação R3 Animal e da Associação Brasileira de Proteína Animal. Também participaram dos debates representantes do Sindicarnes e do Instituto Catarinense de Sanidade Animal. Entre os temas discutidos estavam a vigilância baseada em risco para a influenza aviária, a situação da doença em animais silvestres e o panorama atual das exigências de mercado para a comercialização de produtos em relação ao foco de gripe aviária descoberto no Rio Grande do Sul. Mudando de assunto, mais de 100 espaços públicos de Florianópolis explorados comercialmente de forma irregular, sem licitação, devem ser desocupados e regularizados em até 1 ano. Prefeitura e Ministério Público firmaram um termo de ajuste de conduta. Pelo acordo, o município vai ter até 360 dias para regularizar ocupações e lançar licitações conforme a legislação em vigor. O rol de locais em situação irregular é vasto, desde quiosques e trailers em praças, calçadas, até lojas e boxes, incluindo espaços na antiga rodoviária, e que envolvem todo tipo de atividade comercial. Segundo a 31ª Promotoria de Justiça, esses espaços têm sido usados de forma lucrativa, sem contrapartida ao município e em desacordo com a lei de licitações, que exige processo licitatório para a concessão e permissão de uso de bens públicos. A Prefeitura de Florianópolis reconheceu as irregularidades e se comprometeu a notificar os ocupantes ilegais em até 180 dias e a promover a desocupação em até 360 dias. Se a Prefeitura entender como viável a exploração econômica desses espaços, deve promover licitação no mesmo prazo. A seguir aqui no Band Cidade, destaque para o esporte. Brusque encara o Atlético Paranaense em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. E veja também, aqui no Band Cidade, na segunda reportagem sobre a síndrome de burnout, nossos repórteres mostram como são os tratamentos para este e outros transtornos mentais e como as empresas podem ser aliadas decisivas na solução desses problemas. Detalhes na sequência, até já. Estamos de volta para falar que a Câmara dos Deputados, na Itália, aprovou a proposta que limita a transmissão da cidadania italiana por direito de sangue. Vamos saber os detalhes direto de Lisboa, em Portugal, com a nossa correspondente Fabiane Paza, ao vivo aqui no Band Cidade. Fabiane, muito boa noite para você. Quem pretendia ter a cidadania italiana ficou bem mais complicado, é isso? Conta pra gente. Muito boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Realmente, os planos para quem pretendia adquirir a cidadania italiana por descendência vão precisar ser reformulados. A Câmara dos Deputados da Itália aprovou hoje, por 137 votos favoráveis, 82 votos contrários e 2 abstenções, esse decreto que restringe, então, o acesso à cidadania italiana por descendência. Esse decreto havia sido publicado no dia 28 de março, tramitou em regime de urgência, foi aprovado pelo Senado italiano na semana passada e com essa aprovação de hoje, segue para a sanção da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. Até então, não havia um limite geracional para a obtenção da cidadania italiana por descendência. A partir de agora, há um limite de 2 gerações, deixando aí, então, apenas o limite para filhos
e netos de italianos poderem acessar este direito. Essa lei gerou muita repercussão nas comunidades italianas ao redor do mundo e também tem um impacto grandioso em Santa Catarina, onde a estimativa é que 70% da população tenha algum grau de descendência dessa comunidade. Ao vivo de Lisboa, em Portugal, Fabiane Paza para o Band Cidade. Copa do Brasil 2025, o Brusque tem duelo diante do Atlético Paranaense em Curitiba daqui a pouquinho. E quem vencer a partida fica com a vaga nas oitavas de final. Para o duelo desta noite em Curitiba, o técnico Felipe Gouveia não vai poder contar com o lateral direito Matheus Pivô, lesionado. No mais, o treinador não tem outros desfalques, nem por lesão e nem por suspensão. O Brusque vem de uma goleada pela Série C de 4-1 sobre a Ponte Preta em Campinas e é o quarto colocado da competição. No jogo de ida pela Copa do Brasil, disputado na Arena Joinville no dia 1º de maio, Brusque e Atlético Paranaense ficaram no 0-0. Neste jogo de volta, quem vencer garante vaga nas oitavas de final. Se houver novo empate por qualquer placar, a vaga vai ser decidida nos pênaltis. Atlético Paranaense e Brusque se enfrentam nesta terça-feira, às 7h30 da noite, na Liga Arena, em Curitiba. Agora a gente volta ao assunto, síndrome de burnout. Os casos, você viu ontem aqui no jornal, têm crescido no Brasil, o que preocupa os especialistas. Hoje, na segunda e última reportagem especial sobre esse tema, você vai conferir como tratar este e outros transtornos mentais no trabalho, como depressão e ansiedade, e também como as empresas podem ser aliadas decisivas na solução desses problemas. Confira comigo, vamos lá. Você tem que ler livro, você tem que fazer atividade física, você tem que ser a melhor mãe, a melhor mulher, a melhor isso, estar sempre linda e bela, né? E você tem que ser a melhor profissional. Daniele foi diagnosticada com burnout, está em tratamento. Com medicação e acompanhamento profissional, ela começou a evoluir. Tenho dias bons e tenho dias ruins. E hoje eu entendo que faz parte do meu tratamento. Antes eu não aceitava isso. Ela não está só. Dados do Ministério da Previdência mostram que, só no ano passado, mais de 470 mil trabalhadores brasileiros foram afastados de suas funções. O motivo? Ansiedade e depressão. Uma crise de saúde mental na população que tem impacto direto na vida de trabalhadores e empresas Brasil afora. Enquanto Santa Catarina se mostra um estado muito produtivo entre os que mais contrata no país, boa parte destes trabalhadores enfrenta os desafios de manter a saúde mental em dia. Ano passado a gente teve um total, aí, uma média de 33 mil afastamentos, né, gerados por transtornos mentais. E dentre as maiores causas estão a ansiedade e a depressão. Assim como toda doença, é preciso tratar a causa, a origem. Tanto que o país acaba de adotar novas normas para o mercado de trabalho. Então essa RN1, né, que foi um adendo aí, é uma norma de segurança e saúde no trabalho, ela vem para criar essa obrigatoriedade que as empresas identifiquem e avaliem os riscos psicossociais do trabalho. Afinal, estamos falando de trabalhadores, pessoas que se relacionam com pessoas dentro de um ambiente empresarial. A empresa tem que estar atenta se ela está gerando um ambiente que promove saúde e promove desenvolvimento das pessoas que estão trabalhando nela, ou o contrário, se ela está gerando um ambiente estressor de trabalho e que está adoecendo os seus funcionários. E antes de encerrar, um registro importante na área da cultura. Vamos lá, a Milano Incorporadora doou peças do acervo histórico do ex-governador Hercílio Luz para a casa de campo do ex-governador, que fica em Rancho Queimado, região metropolitana aqui da capital. O espaço é administrado pela Fundação Catarinense de Cultura. O conjunto doado inclui 4 peças originais de mobiliário, com 3 cadeiras e uma escrivaninha em madeira, datadas da década de 1920, além de um retrato do ex-governador assinado pelo artista catarinense Eduardo Dias, em 1928. O ato de doação ocorreu na Casa Milano Hercílio Luz, no centro de Florianópolis, e contou com a presença do CEO do Grupo Milano, além de representantes da Fundação Catarinense de Cultura. Vamos agora conferir como é que está o tráfego neste momento em Florianópolis, saída da ilha de Santa Catarina pela ponte Colombo Salles, com tráfego um pouco mais intenso neste começo de noite aqui na capital de todos os catarinenses.
Temperatura de momento na faixa dos 22 graus e o tempo está nublado, com um pouquinho de chuva nesse momento, chuvinha mais esparsa, porém, neste momento, esta é a condição em Florianópolis. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. Reveja o nosso conteúdo, acesse o portal TVBV Online, o QR Code está na sua tela, escaneie com o seu celular e fique muito bem informado. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. E para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.